Isso começou a surgir aí por volta do século VI a.C., através de profetas como Ezequiel, Daniel. Daniel foi um profeta maravilhoso. Ele e Ezequiel, os dois acabaram sendo deportados para a Babilônia. Só que Daniel ele teve uma atuação mais ligada aos reis da Babilônia. Ele foi conselheiro de pelo menos três reis que dominaram a Babilônia. Ezequiel não, ficava mais lá junto, em outra região, mas junto com o povo. Mas os dois foram grandes profetas. Daniel foi um grande profeta e ele fez profecias a respeito do fim dos tempos. E essas profecias é como se você estivesse tirando o véu, e aí surge a palavra Apocalipse, né, que não em grego, mas principalmente em latim, é revelação. Então, trazendo revelação do fim dos tempos. São as profecias dos finais do fim dos tempos que esses profetas traziam. Evidentemente que essas profecias ou esses apocalipses, eles tinham que ser muito simbólicos, ter um simbolismo muito grande, porque eram acontecimentos que se dariam muito tempo depois. Era diferente daquelas profecias normais que eles tinham sobre riscos de invasões, de secas, enfim, de outros problemas que eram constatados alguns anos depois. Eles estavam falando de coisas muito lá na frente. Então, nós encontramos Apocalipse, que significa revelação, principalmente em Ezequiel e Daniel, principalmente Daniel. Ele fala sobre esses eventos do futuro, mencionando sempre a volta do Senhor, que seria o dia do Senhor, seria aquele momento em que ele separaria os salvos dos não salvos, é o momento do juízo. E é interessante só fazer uma reflexão sobre Daniel, porque Daniel ele deu uma previsão de quando viria o Senhor. É o dia do Senhor para o judaísmo, né? Porque para o judaísmo o Messias ainda não veio, então ele viria ainda. Para o cristianismo, ele já veio, mas o cristianismo espera a segunda vinda de Jesus. Isso nós encontramos no Apocalipse de João, porque o cristianismo também teve os seus profetas que falaram desses tempos, do fim dos tempos, desses tempos distantes. Então, para o judaísmo é o dia do Senhor, para o cristianismo é a segunda vinda do Senhor. Então, segundo as previsões simbólicas de Daniel, e isso aconteceu em meados do século XIX, um grande pastor americano chamado William Miller, ele estudando o Apocalipse de Daniel, ele resolveu identificar quando seria esse dia do Senhor. E, pasmem, ele escreveu um livro que teve um alcance, um sucesso enorme. Então, na metade do século XIX, milhares e milhares e milhares de criaturas em vários países estavam esperando a chegada do dia do Senhor. E ele estabeleceu o ano de 1844. É interessante que o ano chegou de 1844 e Jesus não desceu do céu para fazer o juízo. Mas reparem, foi o ano que começaram aquela movimentação dos espíritos que iriam levar a Allan Kardec codificar a doutrina espírita em 1857, no Livro dos Espíritos, quando sabemos que o Espírito de verdade é Jesus. Então, repare, Daniel, cerca de
cerca de 500 anos antes de Jesus. Cerca de 500 anos antes de Jesus. E cerca de. Depois ainda temos mais 1.900 anos, cerca de 2.400 anos antes. 2.400 anos antes, Daniel profetizava a vinda de Jesus para o ano de 1844. E ele acertou em cheio, porque o Cristo veio através da doutrina espírita. Sabemos que Jesus também falou sobre o seu Apocalipse, falando sobre o fim dos tempos, naquele famoso discurso profético, na terça-feira da semana da Páscoa, que estava lá em cima do Monte das Oliveiras, estava retornando para Betânia, depois de um dia pesado, ele sentou no monte, ficou vendo a atividade, e começou a falar desses momentos difíceis, porque evidentemente, irmãos, toda transição, todo processo que você tem uma transição é um processo turbulento, de dores. E ele começou a anunciar as dores. É interessante, Jesus afirma, olha, quando isso se dará, nem eu mesmo sei. São palavras de Jesus, nem eu mesmo sei. Hoje nós entramos aí no YouTube, só se fala dos sinais de quando Jesus virá. No seio da doutrina espírita tem várias datas de quando isso acontecerá, enfim. Por quê? E isso tem até uma origem, né? Porque guerras e sofrimentos sempre tiveram na humanidade. No século XX, então, foi um século de dores, duas grandes guerras. Mas o que